Olá, tudo bem? Eu sou a Alice. Venho fazer um convite muito especial. Venha participar do curso de musicalização infantil no Projeto ASAP, de 4 a 10 anos. Temos aulas maravilhosas, onde a criança se desenvolve no aprendizado musical e ajuda muito no crescimento escolar. Venha para o Projeto ASAP! Olá, eu me chamo Suelen e eu sou do Projeto ASAP. E eu tô com uma super novidade para vocês. Em junho daremos início ao curso básico de música, com aulas teóricas e práticas, diversos professores e disciplinas, com direito a certificado de formatura. Então, se você tem interesse, vem pro Projeto ASAP. Vem! Fala, queridão, graça e paz. Começando mais um Vozes Gospel Podcast só pra você. Aqui a gente bate papo, aqui a gente conversa, aqui a gente ouve boa música. E hoje a gente tem o prazer de ter essa bênção aqui, essa fera aqui, meu irmão, meu amigo, meu pastor, meu amigo, meu irmão Cláudio César. Daqui a pouco a gente vai dar as maiores apresentações aqui, mas é um prazer estar com você aqui. Nosso pedido é que você esteja orando por nós, tá? Esteja junto, sempre lembrando que nosso programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, 22 horas, pelo YouTube e os cortes nas nossas mídias sociais, tá bom? Então a gente já está começando nesse clima gostoso de adoração a Deus e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar e para ministrar ao teu coração, beleza? Vamos orar? Depois a gente vai estar dando continuidade a esse culto chamado podcast Vozes Gospel, beleza? Senhor, Tu possa estar nos abençoando. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Pai, falando de Ti através desse podcast. Que almas sejam alcançadas e, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado. Fica Amém, conosco, Deus. em nome de Jesus. Amém. Fala, Graciano. Boa noite, meu amigo, minha amiga, você dona de casa, você empreendedor, você pastor, pastora, olha, seja aonde nós estivermos alcançando a você, que você seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. E olha, para mim é um prazer enorme, porque é uma pessoa conselheira, tá? Uma pessoa que compõe a música, é um bem-aventurado do Senhor. Esse é a pessoa que eu trago aqui. Ele vai falar um pouquinho, eu não vou falar muito sobre ele não, porque é ele que vai falar sobre ele também, porque é importante a gente conhecer um pouco da história dele. E para mim, olha, vocês não sabem o quanto, que esse homem aqui me ajudou muito na minha carreira profissional como locutor, comunicador, tá? Uma pessoa de uma índole maravilhosa, que só o Senhor Jesus sabe o quanto. E olha, grandes sonhos mudam histórias, onde começamos com pequenos passos para alavancar e contribuir à vida espiritual de pessoas, pois um minuto da sua vida pode ajudar outras vidas. Quero receber ele, meu amigo pastor, cantor, compositor, Cláudio César. Seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Amém, que legal, eu fico lisonjeado até e agradeço muito as palavras de carinho, mas na verdade quem me ajudou foi o Graciano. E na verdade mesmo Deus nos ajudou até aqui, né? Amém. Por isso estamos alegres. E é um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio, a gente poder compartilhar algumas coisas e tocar alguma coisa que a gente sabe, cantar alguma coisa. E que Deus possa estar abençoando essa live,
essa gravação. Amém. E abençoando o nosso coração, a nossa vida, a família de cada um. Amém? Cláudio, como é que é a sua caminhada com Jesus? Como é que começa a sua história nesse Fala dos sentido? primórdios. Olha, a minha caminhada com Jesus, eu quero dizer para vocês que foi uma coisa assim surpreendente. Lá em casa, Deus foi chamando cada um, e eu sou, pelo menos éramos os 3 homens e 2 mulheres. E no caso dos 3 homens, Deus foi chamando cada um, chamou o mais velho, chamou o do meio, e ficava me dando uns toques, e eu não conseguia assimilar, não conseguia entender, e precisava de muita compreensão e tal, não era bem o que eu pensava para a minha vida. Mas era um período também que eu também não estava pensando em muita coisa, né? Mas aí Deus foi insistindo, e um dia eu vi que realmente Deus estava me querendo no ministério de alguma forma, querer me usar de alguma forma, né, em alguma coisa para o reino dele, e que mesmo com as minhas imperfeições, o meu pecado, que até hoje, né, sou pecador, como todos nós somos, infelizmente, né, podíamos estar melhores, né, mas então Deus ele assim o fez, e eu senti naquele momento, né, já faz alguns bons anos, eu senti naquele momento que Deus estava insistindo comigo, e houve um choro de arrependimento e confissão e tal, e foi o dia que eu me decidi ao Senhor. E isso foi uma decisão mesmo da minha pessoa com Deus. Ele conhece meu coração e sabe, e aí passou a ser o Senhor da minha vida. Ninguém acha que eu vi primeiro. Foi assim, né? E graças a Deus. E tudo que veio depois, eu nunca pensei até de um dia compor alguma música. Lá em casa, inclusive, naquela época, o Paulo, meu irmão, que era o compositor, né? E, diga-se de passagem, músicas maravilhosas, mas eu não pensava, eu não podia imaginar que um dia Deus me desse alguma composição. E ele me deu, talvez quase umas 50, são poucas na verdade, mas para quem nunca pensava em compor uma música, Deus fez coisas maravilhosas. E tem até algumas que eu gosto. Tá bom. E já também ouvi de pessoas também que gostaram muito, pessoas que foram impactadas pelo Senhor através das letras, das músicas e tal. E isso foi o meu lucro. Né? Isso foi o meu lucro até aqui. A gente já está de cabelo branco, a gente já está de barba branca, a gente já está ficando, né, velhinho, mas o que a gente ganhou nisso tudo foi que dizer hoje ao som e bom som, né, que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E tudo que eu fiz, tudo que eu tive, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. Porque Ele é maravilhoso. Amém. Né? Sua família, Cláudio, assim, família cristã, você é nascido e criado no berço evangélico, Sim. né? Sua família tem toda uma história, né? Para quem não sabe, o Cláudio é irmão do Paulo, né? Que é uma grande referência na música evangélica no Brasil. Sim, né? sim. Do Grupo Logos, né? Inesquecível Grupo Logos, Grupo Elo, depois Grupo Logos. Isso. E o Cláudio é dessa família, né? Do Paulo César, que é bênção, assim como ele também. Então eu queria... Como é que era essa convivência? Assim, a tua família toda, né? É nascido e criado. E eu falo sempre, eu também sou nascido e criado na igreja, e a gente tem essas peculiaridades, né? De ser nascido nesse ambiente, de receber as primeiras lições. Então, como foi esse início, né, de caminhada? Você já contou um pouquinho da tua conversão. Então, como era essa convivência com os irmãos? Teus irmãos todos envolvidos, como você falou, no reino, né? O Paulo, cantor, compositor. O teu irmão, esqueci o nome dele. Edson. O Edson César. O Edson também tem um exemplo, assim, uma história de vida missionário. fantástica como missionário junto aos índios, né? Isso. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui também, que é uma história de vida que me marcou muito, eu lembro. Não vão se arrepender. É história para muito tempo. Então, assim, como é que foi essa convivência assim, nesse ambiente cristão? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Então, essa convivência sempre foi muito boa, até mesmo quando eu ainda não era convertido pelo Senhor. Porque você sabe, quando a gente é muito jovem, é aquela fase de ir na igreja e tal, aí a fase de estar jovem, estar mais preocupado em namorar uma garotinha da igreja, etc. E estar lá porque gostava do pastor, o pastor também gostava, a família também gostava que estivesse e tal. Mas a questão mais é que é o seguinte, a convivência maior foi a partir da conversão, onde você começa a ver
o que Deus queria fazer e vem fazendo até hoje, né? Então, apesar dos percalços da vida, as decepções da vida, os tombos, né? Mas até tem um jargão, diz que o tombo é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, isso aí que é maravilhoso, a gente chegar ao fim da carreira. Aliás, eu costumo dizer, até quando estou pregando, às vezes, eu costumo dizer que não adianta o homem começar a vida bem e chegar até o meio da vida bem, mas o importante mesmo é ele chegar no final da vida bem. É verdade. E eu acrescento um adendo nisso aí. Mas também chegar no final da vida bem, só com Jesus. Verdade. Amém. Porque, olha, sem Jesus nós não somos nada. Não temos nada e não... Cláudio, me diz uma coisa. Qual foi a sua primeira inspiração numa letra, numa melodia? Qual foi essa primeira música aí que, com certeza, marcou a sua vida e marcou de muitas gerações? Até porque ela marcou mesmo, até o meu coração, né? Porque, interessante, não sei de onde veio, não quero nem entrar em assunto, porque essas coisas são tão de Deus aqui, entendeu? É mistério, Como né? eu disse, lá em casa, compositor é o Paulo, sabe? Mas aí surgiu a questão Bom, eu tocava alguma coisinha no violão e surgiu muitos motivos. Muitos motivos. Muitos Eu motivos. me lembro dessa música. também. Tu me mostrou na sua casa, para mim, no violão, voz e violão, me lembro. Claudinho era pequenininho, né? Eu falei assim, gente, que música é essa? Aí depois tu acabou gravando ela, né? Sim, sim. Você Gravei. tem como trazer esse pedacinho aí pra gente aí, Sim, dessa música? a gente trazer pode. essa música aí não vou. Linda, linda demais. É Vai muito dar, linda vai. essa música, gente. Há muitos motivos nesta casa para te louvar, Senhor. Pois afinal, quem habita em nossos corações é o teu Espírito. Glória, tá presente aqui. Há muitos motivos nesta igreja para te adorar, Senhor. Aleluia. Pois afinal, quem habita em nossos corações é o teu Espírito. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Queremos te louvar, queremos te adorar, em espírito e em verdade. Linda demais, né? Essa É interessante letra como a música tem esse poder de levar a gente, de fazer a gente viajar do tempo, né? O Cláudio tá tocando aqui, cantando, eu lembro exatamente da fita cassete. cassete. Aquele experimental, né? Vamos fazer uma cassetezinha para experimentar e tal. Aí depois o CD, né? E aí parece que Deus aí fala para você, e aí, gostou ou não? Não vai dizer não, pelo amor de Deus. Aí você vai e então abre as portas, se abre as portas, né, de Deus pra gente gravar o CD. Gente, essa música que ele cantou, Muitos Motivos, bora viralizar ela, porque esse pedacinho nós vamos botar nos nossos cortes lá. Algumas músicas dele eu quero colocar lá, porque o Cláudio César, ele é uma pessoa que inspira, através das suas letras, das suas melodias, várias outras pessoas. Ele também é um missionário que viajou por tanto lugar para ganhar. E um detalhe que eu não falei no início, é um pescador. Além de ser pescador, ele também é um pescador de alma, né? Eu quero entrar nesse assunto. Que negócio é de peixe? Eu vejo às vezes lá, o peixe teu lá grandão, lá aquele anzalga. Tu adora mesmo, Rapaz, viajar, passear, isso. curtir? Gosto muito e fiz muito isso. E eu não poderia ser só pescador de peixe, porque o que mexia e sempre mexe com o meu coração mais,
O que realmente me deixa feliz mesmo é pescar pessoas. E agora, interessante, como é que Deus fez isso, cara? Como é que Deus fez isso? Deus me trouxe a ser também um pescador de almas, pescador de pessoas. E eu pude fazer isso em tantos lugares que Deus me levou. Aliás, lugares tão distantes que jamais imaginaria ir. Que é até uma das letras, uma das frases que eu tenho numa música que eu compus, por exemplo, em homenagem aos 10 anos do projeto Nilson Braga, que é um projeto congregacional, e que se deu lá em Londrina e Iporã. E eu falo, foi longe, hein? eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre isso. Quer Há tocar lugares ela? tão distantes que jamais pensamos ir. Né? Só abrindo parênteses, o Cláudio falou do projeto Nilson Braga, né? O projeto, só para você que não conhece, né? O projeto Nilson Braga é um projeto da Igreja Congregacional, capitaneado pela USCB, né? Que é a União de Igrejas. Isso. E nasceu do desejo do pastor Nilson Braga, né? Que foi um grande pastor e um homem referência, que faleceu na viagem de volta de um que na época era Férias para Jesus. Uma das nossas convenções. Exatamente. E aí a ideia que ele Estávamos implantou era implantar Férias para Jesus, que era implantar separar esse um projeto. tempo, né? E não tinha esse nome porque era ele o idealizador. E aí no trajeto dele, da casa dele da conferência, né? Do congresso para Isso, casa, exato. ele sofreu um acidente automobilístico e faleceu. Então, Exato. aí a partir desse momento, na primeira implantação, o nome já passou a ser Projeto Nilson Braga. E é um trabalho, eu não sei quantos anos tem, mas já rodou do Oiapoque a Chuí, né? Do Vai sul, fazer 25. 25 anos, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E assim, a ideia desse projeto é chegar no local, numa cidade que não tem um campo congregacional, e lá a ISB constrói um templo, deixa um pastor, um missionário, Exato. deixa o campo. É um trabalho fantástico. Luciano, maravilhoso. Claudinho, olha só. Nós somos da velha guarda, né? Tudo branquinho aqui. Tem como tu tocar essa música aí pra gente relembrar e homenagear, né? Vamos ver. Esse projeto? Com muito amor no coração, Deus nos enviou a lugares tão distantes que jamais pensamos ir, cumprindo o ID do Senhor, alargando as tendas, arando os brancos campos, semeando pra colher. Foi a mim e a você que Jesus confiou pregar o Evangelho, remidor, restaurador, Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Hoje é tempo de ceifar, hoje é tempo de colher. 10 anos de projeto, Nilson Braga, 10 anos dedicados à seara do Senhor. Disse a sua igreja, vai e ministra aos corações, onde quer que a conduzir. Terra Nova do Norte, Capitão Poço, Ladário, Corumbá, Puerto Suárez, Jequié, e a mão do Senhor agir. Cabralha na Bahia, Canindé no Ceará, Palmas, Tocantins, Campo Maior, Piauí, Londrina e Porã. Bom é ter você aqui, pois grande bênção é servir a Deus. Do projeto Nilson Braga. Letra profunda, hein, Luciano? Projeto Nilson Braga. Interessante, né? Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem que bater palma, né? Porque esse foi nos 10 anos. Você falou que Já tem 15 anos essa música. Tem que aumentar a letra aí, né? Dos campos novos, né? Tem que fazer agora um clipe dessa música aí, Mas hein? que bacana. Clipe com 25 anos,
com uma galera da congregacional. E aproveitaram dar um abraço a todo mundo da congregacional. Hoje eu não sou mais da congregacional, né? Hoje voei para outros lugares, mas assim, a raiz fica, e um abraço a todos congregacionais que estão nos assistindo nessa denominação tão importante do nosso país. Abraço, sempre. Um grande abraço. Sim, pastor Nerval, um homem que a gente quando se encontra, e muitas das vezes eu tô fazendo locução em algum shopping ou algum hipermercado, alguma coisa, aí ele sempre tá lá fazendo compra e fala assim, você não para com esse negócio lá? Eu falei assim, eu me lembro que eu fui uma vez lá, o Cláudio me convidou para ir lá na igreja congregacional, Campo Grandense, né? Pastor Nerval, para conhecer ali, aquele aí tem o Seminário Unido. Agora é Seminário Teológico do Oeste. Aí mudou tudo. Eu fiz seminário lá, eu me formei lá no seminário. Olha, muitos anos, pastor Valdemir Alves da Silva era um dos instrutores grande lá, seminário. Até hoje, né? Um grande seminário que funciona nas dependências grande amigo da igreja também, pastor da Batista. Isso, eu me converti lá em 1983, Parque São Basílio, né? Um abraço lá pro pessoal lá. Um abraço também, pastor. Ele é uma benção. Onde ele me encontra, ele fala, e aí, meu irmão, tá tudo bem com você? Você tá bem? Foi o homem que me orientou e falou, rapaz, você é o cara que vai ser um bem-aventurado na palavra, porque você tem uma facilidade de se comunicar. Eu falei, graças a Deus, são 42 anos brincando nisso. Você falando, rapidinho, você tá falando aí, a gente falou do pastor Nelson Braga, você falou do Valdemir, e tantos outros, falou da Campo Grandense, a gente falou do Nerval Porto Filho, né, que foi um homem que eu conheci ainda criança, tive só ele pastor Adilson Farias. Assim, tem pessoas que deixam uma história, né? Assinou minha carta para o seminário, Pastor Porto Filho. Pastor Porto Filho. Pastor Porto Filho pastoreou Campo Grandense anos, décadas, 40 e tantos anos. Falha a memória. Grande homem, não só no cenário evangélico, né, mas na sociedade no cenário, um grande professor. Sim, grande professor, respeitado na comunidade, respeitado na sociedade. Eu me lembro que ele era uma pessoa que não tinha tempestade. Sempre estava ali para acolher alguém, para orientar alguém, para aconselhar alguém. Poxa, uma benção. Mas me diz uma coisa. Quer falar alguma coisa? Não, inclusive, é só uma coisa que eu queria. Sim. E inclusive ele fez um discípulo maravilhoso que é o nosso querido pastor Nerval. Né? Isso! Quem eu considero não apenas um irmão em Cristo, mas um irmão mesmo. Ele bom, e até eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando também, porque ele não anda bem de saúde há algum bom tempo. Coisa de um ano por aí. E sexta-feira passada eu estava com meu coração ardendo de vontade de visitá-lo, mas por causa dos interreg de CTI, não sei o quê, locomoção daqui para lá, daqui para ali. E não era nem aconselhável visita, né? Então eu fiquei, porque ele tinha sido um homem que foi me visitar quando eu estava internado certa vez, já há um bom tempo, e eu ficava com aquele pensamento, pô, Senhor, me dá uma oportunidade de visitá-lo, sabe? A gente não sabe nunca o dia de amanhã. E na sexta-feira agora, ardeu o meu coração, botei uma roupa, aí vi a mensagem que ele tinha ido para o quarto. Eu falei, bom, foi para o quarto e agora tem hora de visita, então eu posso. Fui lá, encontrei ele, a esposa, a Ana Cláudia, né? Ana e Cláudia. Aí conversamos bastante. Benção. Olha, que tarde agradável. Que tarde agradável. Aprendi, como sempre, muita coisa ali com ele. Conversamos bastante, oramos. E qual foi minha surpresa, inclusive? Coisa boa. É claro, Deus continua no controle, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Que ele possa viver muitos anos ainda pregando o Evangelho para nossa alegria e principalmente o coração de Deus, né? Mas ele foi para casa no domingo. Que maravilha! No domingo ele foi para casa. E então isso é bom demais, né? Que coisa boa. Nós estamos tratando de família. Sim. Tu tem uns netos que é maravilhoso. Eu vejo às vezes lá, o Claudinho é um paizão, não? Poxa vida, eu fico assim. Falei, cara, eu tenho 2 netas, né? Eu sei o quanto elas elevam o nosso espírito, né? Nos ajudam, nos contribuem. Graciano, olha só, você falou até numa coisa importante. Porque eu nunca me considerei e não me considero ainda um pai perfeito, maravilhoso. Sim.
mas eu tive 2 filhos, um casal de filhos. Sim, sim. Susana e Claudinho. Suzana e Claudinho. São filhos lindos, maravilhosos. Não temos muito assim, muito contato, né? Mas são filhos maravilhosos que permaneceram, foram ensinados até por mim também, né? Depois de Deus, é claro, para permanecerem no Evangelho, aceitarem Jesus, e o fizeram. A minha filha, inclusive, eu batizei, tive esse privilégio de Deus de batizá-la. E eles até hoje permanecem no Evangelho, Sim, sim. fiéis a Tem Deus. acompanhado a Então vida já deles. começa por aí a minha alegria. Não mereço nada, né? Como disse, nunca fui um perfeito pai, nunca fui. Mas o meu coração desejava era isso para as nossas vidas, e isso Deus me concedeu, né? E aí também veio o Salmo 128, falou meu coração, e eu ganhei também de Deus, né? Aí veio os filhos dos filhos, os filhos dos meus filhos, né? Que Deus disse que abençoaria. Sim. E abençoou mesmo, né? E a gente, com toda imperfeição, nunca deixamos de orar por eles. Com E certeza. aí vieram os netos, maravilhosos, Marina, Joãozinho e o Luca, que é do Claudinho, né? Do filho mais novo, e também veio lá no início os filhos da Suzana, os meus netos, Pedro Henrique e Raquel, né? Lindos, lindos, todos lindos, maravilhosos. Sinto muito a gente não ter tanto contato, assim, né? Como disse, devo ter os meus pecados, os meus erros, né? Mas os amo, sempre amei, sempre oro por eles. E tive essa alegria de Deus, de todos eles estarem no Evangelho. Todos eles firmes na igreja, firmes com Jesus, e bem de saúde, bem fisicamente e bem espiritualmente. Amém. Glória a Deus por isso, é a minha alegria. Hein, você fez uma música, se não me engano, o título era Jesus Maravilhoso. Isso. Não é isso? E ele não é? Então toca aí pra gente ouvir essa maravilha que é essa canção. Cara, quando eu Vamos ver se ouvi ainda essa sei. música, eu falei assim, gente, é muita inspiração para fazer uma música dessa. É uma música, até considero, Graciano, uma música simples, mas sabe quando é que teu coração arde assim? Jesus é maravilhoso. É ou não é, Cláudio César? Fala comigo, é ou não é? Eu sou maravilhoso para você ou não sou? Né? E aí você acaba botando aquilo pro coração, pra mente, e aí Deus te dá uma letra assim, na hora, assim, sabe? Tipo assim, tá pronta. Uma música simples, né? E Então diz assim: vamos ouvir. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Para mim, para mim ele é. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é. Jesus é maravilhoso para mim. Apesar do bem eu querer sempre fazer, às vezes me entristeço, é o mal querendo aflorar. Mas quando isso acontece, eu amo logo com Jesus. Ele é maravilhoso, escape sempre me dá. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é. Jesus é maravilhoso para mim, para você. Minha vida foi feita para o teu louvor. Jamais vou esquecer o que na cruz fez por mim. Me deu a salvação, gozo, paz e perdão. Ele é maravilhoso, sempre me estende a mão. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Canta aí! Jesus é maravilhoso, ele é. Jesus é maravilhoso para mim E pra você também.
maravilhoso estar na presença desse Deus, né? Deus é Glória a maravilhoso. Deus. E a Glórias simplicidade ele, dessa música, né, gera isso, né? É uma Jesus, música eu falo simples. sempre, Cláudio, Jesus é simples, né? Eu Sempre acho que foi. Nós que complicamos. não, porque assim, e se você for olhar, Aí, o Jesus, né, histórico, digamos assim, ele era um cara simples. Se você for Verdade. olhar a escolha dele, as palavras dele, eu sempre falo, o Graciano já ouviu falar sobre isso, o esboço das mensagens de Jesus era o mais simples possível. Eu nem sei se ele usava esboço, né? Porque assim, ele ia falando, né, o que estava no coração, e ele ia falando assim, porque aí hoje a gente, só fazendo esse paralelo, às vezes as pessoas querem trazer algo muito rebuscado, né, uma coisa muito liturgicamente correta, e Jesus, não estou falando que ele não era organizado, não, muito pelo contrário, muito organizado, muito metódico, porém simples nas suas atitudes. pregava o que estava na mente e no coração exatamente, dele e do Pai. E essa é a diferença. Não tinha nada. Essa é a Mas, diferença, é falar o que está no coração. mas nós temos também as nossas limitações, Claro né? E que a gente sim, claro vai que sim. sendo ajudado por ele. Sim. Pra Eu falo que poder Deus pregar, nos usa, né, Cláudio, cara? apesar de nós, né? Claro, apesar de nós. Deus nos Boa usa. palavra. E essa é a misericórdia dele, né? Ontem eu estava meditando sobre a voz de Deus, né? E aí estava pensando, né, que Jesus, lá no começo, no Gênesis, fala, Jesus a Bíblia quando fala, né, disse Deus, haja luz, haja. Isso. E essa mesma voz que criou tudo, é a mesma voz que fala contigo na madrugada. Exato. Né? Exato. Que fala no teu ouvido e você ouve. É esse mesmo Deus que criou todas as coisas. Isso é fantástico, isso é incrível, é maravilhoso realmente. Deus é maravilhoso, incrível, Jesus incrível. é maravilhoso. Olha só, nós vamos agora para um momento especial que é os nossos comerciais, nossos apoiadores, e já nós vamos estar conversando sobre uma música maravilhosa dele que no início eu falei quem era o Cláudio César, né? Bem-aventurado. E a gente vai conhecer um pouco desse teor dessa música daqui a pouco. E Bobeiro Mirim é uma novidade. Criança de 5 a 17 anos com aulas dinâmicas interativas. O telefone de contato 21 984 383531. Se você, meu amigo, minha amiga, deseja fazer um podcast, um clipe musical, gravar suas mensagens, tá? Você pode fazer a gravação de música, videoclipe e até podcast. Promoção para quem assiste o Vozes Gospel Podcast. O contato 21 984 383531. E o Projeto Azaf. O que tem no Projeto Azaf, Luciano? Você lembra? Aulas online, aulas presenciais, assim, vale a pena você investir. Música, eu falo sempre, é investimento, né? Não é Isso. gasto. Então você que puder, entre em contato, o Graciano tem o número aí, então você entre em contato. O Projeto Azaf é algo que eu creio nasceu no coração de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja. Então fique ligado, é importante. Canto, violão, bateria, contrabaixo, teclado, musicalização infantil e locução, oratória e dicção. Contatos 21 995 40 8154. E claro, nós não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros, Renove Eventos, o Anunciarte Produções e também, Luciano, o que temos mais aí? Vou falar da Guaratiba News, né? O nosso grupo lá no Facebook, que a gente está divulgando, está trabalhando, você que ainda não conhece. Olha, toda sexta-feira tem programa Vozes Gospel às 22 horas. No canal do YouTube e nas plataformas digitais. No canal do YouTube você vai colocar lá Vozes Gospel OFC, tá? E nas plataformas digitais Vozes Gospel Podcast, em TikTok, Instagram e Facebook. Vozes Gospel Podcast. Somente isso. Assim, só um detalhezinho. A gente precisa que você curta, compartilhe. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá, você tem certeza que você vai gostar do conteúdo e nos ajudar também a abençoar o maior número de pessoas. Quanto mais a gente tiver cliques, postagens, compartilhamentos, mais a gente cresce. O alcance nosso, que é o nosso objetivo, que é falar do amor de Deus, vai aumentar e aí a gente vai alcançar o maior número de pessoas. Então a gente precisa de você, a gente conta contigo. Amém. Tá bom? Bem-aventurado. É a música do momento? Foi a música daquele tempo? Ainda é atual? É sempre atual, né? Olha, Fala um pouquinho dessa música aí. eu sou suspeito de falar, porque eu sou o autor, né? Mas as músicas, elas ficam eternamente na nossa vida, no nosso coração, e também, com certeza, no coração das pessoas que
que sentiram o prazer de encontrar Jesus por causa da letra, por causa da pregação da letra, né? E isso é maravilhoso. Então elas são eternas, porque Deus é eterno e tudo que está com Ele e é dele é eterno. Então ela morre com a gente, Graciano, não, entendeu? Passa de pai para filho, de filho para neto, passa, mas passa no sentido dos anos, né? Sim. Mas elas são eternas. Você pode trazer para a gente aí essa linda canção aí? Inclusive essa música me fez lembrar de uma coisa aqui, né, do passado. Quando eu estava para gravar essa música, Bem-aventurado, primeiro eu me conscientizei do que representava a música Bem-aventurado na Bíblia, né? Certo. E Deus diz que é um homem feliz, um homem abençoado, um homem, né, que em tudo vai bem, mesmo que as coisas deem errado, porque não tem como não dar coisa errada no ser humano que veio lá de Adão. Então, bom, mas então aí numa das convenções da UISB, o qual eu fiz parte, inclusive, também, né, durante muitos anos como ministro, tive esse privilégio, né, graças a Deus, e numa das convenções, quando eu estava para gravar essa música, né, eu tive lá com uma pessoa que foi ministrar o louvor naquela época lá na convenção. E não foi nada mais, nada menos do que o capitão Azaf Borba. Só isso, né? Só isso. Um cara fantástico, pude conhecê-lo pessoalmente, já era amigo do meu irmão. Né? Eu chamo ele até de capitão, porque ele acabou me chamando também de Capitão 2. Capitão 1 era o Paulo. E aí agora eu estou conhecendo o Capitão 2. E aí, inclusive, ele escreveu para mim, está lá guardado nos meus acervos lá, guardo com muito carinho. Eu perguntei a ele, Zaf, ouve essa música, o que você acha, né? E tal, com toda humildade. Ele, rapaz, aí começou a ouvir, aí ele pegou um papel, uma caneta e começou a escrever. Aí ele botou, bem-aventurado é esse homem, né? E tal, não sei o quê. Aí foi falando um montão de coisa da música, bem-aventurado. E é essa pessoa que Deus torna bem-aventurado e tal. Foi assim, eu não lembro agora exatamente todas as coisas, estão lá no meu acervo, guardo com muito carinho, com a assinatura dele e tudo. Aliás, capitão, se você estiver ouvindo ou ouvir essa live e tal, o meu abraço fraterno, minha alegria de ter conhecido você naquele dia e nunca vou tirar do meu coração. Você é um autor de Deus, você é um homem de Deus e também me cedeu uma música naquele dia, para me completar o meu álbum. É mesmo? Era uma música, ele me cedeu, né? Uma música me compôs o álbum e eu gravei. E foi muito legal, né? Bom, então é isso. E vamos ouvir, vamos ver se eu ainda lembro, né? Toma minha vida, meu Senhor, e usa seja onde for, quero te servir. Os talentos não são para se guardar, tua palavra tenho que anunciar. Caso houver, fortifica-me na fé, ó bom Salvador. Bem-aventurado quero ser, Senhor, e entregar todo o meu ser ao teu dispor. Bem-aventurado prova e que vê que seu é o poder, quão bom ele é. Bem-aventurado
Bíblia quem diz, tu serás feliz, feliz, feliz. Rapaz, essa música, ela é uma pressão. Bora queimar o inferno com essa música É aí. porque é Bíblia, né? É Bíblia pura é só nisso Bíblia, aí, né? A letra é só Bíblia, é maravilhoso. É maravilhoso. Você lê eu sempre tenho essa curiosidade. Do momento dessa música que chegou para você, eu falo chegou porque isso é inspiração, né? Isso é iluminação. Então vem de Deus para você. Então você lembra desse momento, da história dessa música, assim, como no momento da tua vida? Tu gostava mais de fazer músicas na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, ou não tinha horário? Não tinha horário, não tinha lugar, às vezes até dirigindo, Deus começava a colocar alguma coisa na mente, no coração, e eu ficava ali pensando nas notas e tal, e aí o que acontece? Eu dava uma paradinha, escrevia ali, continuava andando, resultado, acabava saindo, e saiu música assim também, com certeza. Na madrugada também, de manhã, de tarde, de noite, num projeto, né, Nilson Braga, em outros lugares que eu tive também distante, pregando o evangelho. Inclusive Deus me deu até uma música que eu compus, olha só como é que Deus faz as coisas. Jamais pensava um dia, quem sou eu? Né? E eu compus ela lá em Nova York. Isso, eu queria perguntar Então, sobre essa sua passagem por lá. Pois é, então. E aí, olha, Deus me deu o privilégio, Graciano, de abençoar muitas pessoas. Eu fico pensando, se eu fosse famoso, quantas pessoas eu não abençoaria, né? Com a minha música, com a minha simplicidade. Porque eu considero que Deus me deu um privilégio muito grande de abençoar muitas pessoas. Sim. Embora a nossa pequenez, né? E tal, e nós tivemos até lá em Nova York, Nova Jersey, Fort Myers, na Flórida, várias igrejas da Flórida, várias denominações. E foi assim muito interessante, muito bacana. E essa música de lá qual foi? Essa música foi Shekinah. Né? Shekinah. Eu não sou muito bom em... Aliás, não sou nada bom em tocar. Né? Mas cantar também não. Mas, mas a gente, pelo menos, cantar, eu acho que eu canto Imagina melhor se do ele que fosse toco. bom, né? Imagina. Mas é mais ou menos por aí. Talvez uma palhinha, Graciano. Sim, uma palhinha. A glória do Pai está sobre nós, seus filhos amados e abençoados por meio de Cristo Jesus. Manifesta em nós o teu querer, o teu realizar. Aqui nos encontramos e assim nos prostramos. Perfeita é tua Shekinah. Onde tu estás, desejamos estar. Onde estivermos, tua glória nos cobrirá. Tuas promessas nunca irão nos faltar. Em tua presença nós queremos andar, queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Shekinah. Queremos ver tua glória. Glória a Deus, glória a Deus. É mais ou menos por aí. Lindo. Talvez você ouvi-lo no CD fica bem mais fácil, bem melhor. Cláudio, a gente falou bastante assim, você também é pastor, né? Pela graça de Deus. Né? Pela graça, assim, eu falo Sempre. que ser pastor não é um seminário que te forma. Né? Não. O meu saudoso pastor, tio Daniel Serenado, ele sempre falava isso. Quem forma o pastor é o próprio Deus, né?
o seminário forma o bacharel em teologia, né? O licenciado Qualquer em teologia. profissão que você vai fazer. Mas o dom é Deus que dá. O dom é Deus. E nessa, assim, quantas igrejas você pastoreou, Cláudio? Você lembra de cabeça? Olha, quantas igrejas você esteve à frente? Umas 3 ou 4. Bom, eu pastoreei Piaí, em Sepitiba. Lá na Bomba, Rua da Bomba, né? Eu pastoreei a IEC de Jardim Guapimirim, em Guapimirim. Eu pastorei juntamente com o auxiliar do pastor Josué Cordeiro, da USCB. Eu pastorei também lá na primeira congregacional de Mesquita. Sim. Né? E ia por aí. A gente Mas teve fez muitos trabalhos missionários também. muitos trabalhos com as igrejas, né? E como eu disse, Deus me abençoou muito a minha vida com isso e abençoou muitas pessoas, né? Tive até oportunidades outras de pastorear outras igrejas, mas não se deu por uma coisa ou outra, às vezes não se deu. Uma por causa de eleição, que eu não concordava muito com o negócio de eleição, uma vez que eu me sentia eleito já, coisas assim, né? Cada um tem o seu, mas também nunca discordei disso, nunca desobedeci a minha união com relação a essas coisas. E também outras por motivo de as pessoas, parece que elas eram impactadas, Deus falava ao coração com as músicas, com a palavra pregada, e até a questão do mover, do agir de Deus, do Espírito Santo, de trazer pessoas à frente, né, se consagrando ao Senhor, na conversão também, etc. Mas às vezes elas se mantinham, necessidade sim de um pastor na igreja, mas se mantinham. E às vezes eu ficava pensando, mas será que Deus está nisso mesmo? Porque a igreja tem necessidade, talvez porque não o convida então para pastorear. E aí acontecia depois até de convidar outro pastor para pastorear e dava uma zebra danada, entendeu? Entendi. Então eu não sei, essas coisas eu deixo até, eu estou comentando só por comentar, coisas que passou pela minha mente, pelo meu coração e vem passando sempre. Então, mas são coisas de Deus, então a gente não deve mexer muito com isso. Quem não. fala muito bem, né, de você... A questão das autonomias também das igrejas. Sim. Né? Quem fala muito bem de você, Milton Luiz. Milton Luiz. Lembro muito. Foi Katzinger, né? O meu caro Watson. Como a gente tratava. E o Xande, carinhosamente. pastor Xande. Xande também, né? Carlos Xande, Alexandre. Do grupo magrinho, Stefano. né? Ele, né? Magrinho. Que isso, magrinho. Todo cheinho, coitado. Todo cheinho. Dizia que era magrinho, mas ele era todo cheinho mesmo. Mas eu gostava daquele gordinho. Gostava, não. Eu gosto até hoje muito dele, né? Aquele gordinho Xande é muito benção, especial. Sempre foi muito Xande especial. é benção, E o Watson, meu caro Watson, o Milton Luiz, nós começamos lá no estúdio do falecido, saudoso Dom Ney Digital. Dom Ney, cara. Nós começamos gravando foi lá. Fora, tu foi lá fora. Começamos gravando lá e tive o privilégio, né, de tê-los, por exemplo, no IBEC, no meu CD, o Milton Luiz, o Caricinho, na verdade. Não lembro agora, né, de todos, lembro da Raquel. A Raquel. Claro. Raquel, fenomenal. O Marcos, né? A voz dela, o Marcos, isso. Então, assim, muito bacana. Foi uma trajetória que até hoje, olha, eu só tenho a louvar a Deus e vou continuar louvando até morrer. Enquanto tiver fôlego, né? Como a gente está lembrando aqui pessoas, ô Luciano, eu estava dando uma olhada lá nas nossas plataformas digitais e tem algumas pessoas que eu quero só pronunciar. Se tu lembrar, também pode trazer. O meu abraço para Osiel Martins. Você conhece o Osiel Martins? Grande músico. O cara toca muito, era banda RA antigamente, entendeu? Também o Patrick Lourenço de Vassouras. Patrick, Jesus te ama, viu, meu amigo? Pode ter certeza disso. Eu sei que você está ouvindo e Jesus te ama. Com certeza. A Aldair de Deus, lá do centro de Campo Grande, minha vizinha por muito tempo lá no centro de Campo Grande. Professor Rogério Melo, de Bangu, banguense de qualidade. O Rogério Melo, ele, algum tempo atrás, teve num podcast da gente aqui, né? E eu me lembro que ele era o presidente do Conselho de Professores de Educação Física do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E o Rogério falava assim, Graciano, ele foi que implantou, antes do Melo,
o ciclismo. E a nossa Zona Oeste tinha uma equipe de ciclismo de qualidade. Professor, muito obrigado aí. Eu sei que tu sempre está nos apoiando. Cipriano Alexandre, chegou a conhecer ele? Técnico de futebol, jogador de futebol. Sim. Cipriano é uma bênção. E Cipriano, eu sei que você está longe, mas você sempre acompanha a gente aqui no Vozes Gospel Podcast. Obrigado, viu, querido? Legal. Também a minha pastora Sônia Coelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Amaral Costa, pastora Janete, tá? São pessoas que sempre nos ajudam a propagar, divulgar. Dá um clique lá, fala lá para as pessoas para assistir, entendeu? E também, tá? A Sônia Simas, ela é a minha madrinha de casamento com a minha esposa Rita, a pastora Rita. E a Sônia Simas é prima até dela também. E tem uma coisa interessante, que dentro dessa brincadeira toda, a gente tem feito momentos especiais. Por quê? Se você clicar, se você fazer com que as pessoas comecem a compartilhar, comentar. E um detalhe interessante, o pastor Cláudio César, ele é compositor. Se você deseja gravar música da composição dele, vai aparecer um número aqui, nós vamos estar colocando aqui, tá, do pastor Cláudio César, e você vai entrar em contato com o pastor Cláudio César e gravar suas canções. Com certeza. Essa não é uma das canções dele, não. Tem muito mais e coisa boa. Tá? Uma das coisas boas que a gente estava observando, pastor, com relação Minha Fortaleza. Como é que foi essa questão dessa Minha Fortaleza? Você estava precisando de uma fortaleza? Ou a tua fortaleza é Jesus? Como é que é isso? Olha, na verdade, a gente sempre precisa de uma fortaleza, né? Ô vida, né? Vida ter real pós-Éden. Quem não precisa de uma fortaleza? Mas aonde encontramos fortaleza? Somente em Jesus, meu amigo. Somente em Jesus. Não tem outro, não posso falar outra coisa a não ser isso. Poderia até falar outras coisas, mas a primeira seria essa. Jesus, meu amigo. Jesus. É a base, né? E aí, um dia pintou essa música que, né? Achei muito legal, agradeci muito, louvei muito a Deus por isso. Deixa eu dar uma ensaiadinha aqui para ver se eu ainda lembro. Como diz o outro, quem sabe faz ao vivo. Né? Deixa eu ver se é por aqui. Balanço gostoso. Ele é a minha fortaleza, Jesus, Jesus, minha rocha, minha segurança, Jesus, Jesus, me socorre sempre que me angustie. Não era por aqui, tá vendo? Não era por aqui. Tô dizendo que lembrar assim. Mas como a gente falou, ao vivo, quem sabe faz. É muita música, cara. Deixa eu ver se eu lembro. Tá difícil de lembrar aqui. Mas conta a história dela só. Pois é, então, eu não estou lembrando agora aqui as posições, como eu disse antes, né? Eu não sou lá essas coisas em violão, não. Mas a história da música foi isso, Luciano. Talvez, é claro, a inspiração ela vem de Deus e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ela vem por situações que passamos, né? Certo. Por alguns momentos, ou que a gente lembre, por, né, alguma coisa assim que fez de errado, ou então um desejo de que Deus realmente estivesse fortalecendo a vida, ou financeira, ou espiritual, ou na vida secular, qualquer coisa, né, em família, tudo. Então, você se apega em quem? Qual é a âncora que você vai se apegar, né? Né? Você cai do navio e aí, se tiver uma âncora, é nela que você vai se apegar, e essa âncora é Jesus.
essa âncora é Jesus. Eu costumo dizer que é a bússola para o marinheiro num mar revolto. Com certeza. Né? Ele está ali, agora sem norte, mas a bússola vai guiá-lo. Então assim é Jesus, meu amigo. Você deixa ele guiar, com certeza o teu final vai ser feliz. E sempre lembrando que não é o fato de... Isso aqui é até uma dica, uma orientação para um alerta, porque a gente tem vivido hoje como pregação de evangelho, né? Estar com Cristo não é certeza de mar tranquilo, não, de calmaria, não. Com certeza que não. Então, assim, hoje a gente é pregado um pseudo-evangelho, né, que fala sobre tranquilidade. A gente está em guerra. A gente está em guerra todo dia e o mar fica bravio. Tem hora que as ondas parece que a gente vai sucumbir a essa tempestade, né? Mas Deus está no barco, Deus está no controle sempre. Como isso dizia é o Porto Filho, encapelado mar. Encapelado mar. Então, eu costumo até dizer, Luciano, que às vezes quando eu tenho que dizer alguma coisa rápida assim, eu falo em poucas palavras. Olha, se você está achando que está ruim com Jesus, então imagina sem ele. Imagina sem ele. Está difícil, tá? E você tem Jesus, imagina se não tivesse, meu amigo. Essa é a diferença. Tem aquela frase que as pessoas falam no momento, agora só Jesus. Não é agora, é sempre só Jesus. E aí que está a diferença. Ele é a fortaleza. Ele não é isso. uma rocha, ele não é uma fortaleza, ele é a rocha, ele é a fortaleza, ele é o caminho. É isso aí. Né? É diferente. Artigo definido. Né? Definido. Então, Graciano, eu acho que eu lembrei aqui a posição. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Se eu errar de novo, aí mesmo que eu paro de vez. Mas olha só. Ele é a minha fortaleza, Jesus, Jesus, minha rocha, minha segurança, Jesus, Jesus, me socorre sempre que me angustio, me levanta sempre que me encontra e caído, vai na frente derrubando os inimigos. Quem pode me livrar como o Senhor? Meu justificador, meu rei, meu salvador. Quem é? Jesus, Jesus, minha rocha, minha segurança. Jesus, Jesus. Lindo demais. Viu? Demais. Então é por aí. Tu ainda tá no manejo legal. Como diz o americano, more or less. Já tô mais ou menos. Deixa eu retomar aqui. Você falou, né, que uma das suas experiências interessantes como pastor foi batizar sua filha, né? Para mim foi a mais marcante. Para mim, mais marcante assim no sentido de como meu coração é grato, né, embora imperfeito, coração que só Deus conhece. Sim, Isso é verdade. Tem gente que às vezes, porque é assim, porque Deus conhece cada coração, meu amigo. Aliás, eu gosto até de dizer uma coisa que depois eu volto lá, tá, Graciano? Ô, Luciano. Veja bem, se você for ver os servos do passado que Deus usou, e usou inclusive para ser espelhos para nós, Serem nuvem de testemunha, como Hebreus 11 fala. todos pecadores, todas as pessoas, até porque vieram depois do Éden. Sim. Então, pecadores, mas Deus usou e Deus usa. Sim. Se você tem algum sentimento desse, o que eu vou fazer na igreja, o que eu vou fazer, como é que eu vou ler a Bíblia, como é que eu vou pregar, como é que eu vou falar isso, porque eu sou pecador, meu amigo, você vai ser pecador até a porta do dia D do Senhor. É isso aí. Até a porta você vai ser. Com uma diferença. Você já foi lavado e remido? Sim. Ele te perdoou um dia, te lavou e te remiu. Isso não significa que você não vai continuar sendo, ou até mesmo com muita propriedade e sabedoria, considerando-se ainda pecador, porque vai ser mesmo. Né? Mas a questão é essa. Ele um dia te remiu, glória a Deus. Escreveu o teu nome no livro da vida, glória a Deus por isso. E ele não volta atrás, não. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, que a gente vai continuar assim, vai. E eu mesmo, pecador, pastor, pecador, sabe, homem de barro, né? Homem de barro.
Que é moldado pelo Senhor isso. sempre. Eu um dia tive esse privilégio na igreja que eu pastoreava, batizar minha filha. Batizei outras pessoas também, Sim. mas batizei minha filha. Deus é quem sabe todas as coisas. Mas creio que ali, não sei se para ela, não sei se para outras pessoas ficou alguma marca, mas para o Senhor ficou Com e para o meu certeza. coração ficou. E eu tenho muita alegria de dizer isso. Eu um dia batizei minha filha. Eu, Cláudio César, viu? Cláudio César, viu, queridos? Eu, Cláudio César, batizei a minha filha. Né? E glória a Deus por isso. E é uma emoção linda. Eu tive o privilégio de batizar o meu mais velho, Leonardo. Estou esperando batizar o segundo, né? Estou aguardando ele sem pressão, né, Davi? Um beijo. Ô, Davi, sem pressão, Davi. Beijo para meus filhos, né? Maravilhosos. Então, assim, a gente, é claro que não dá para sintetizar, né, Cláudio? Você falou de uma experiência da sua filha, mas a gente tem várias experiências, né, de gabinete pastoral, de vivência como pastor. E assim, não sei se você pode compartilhar com a gente, pelo menos você falou já de uma, né? Mas algo assim que marcou muito teu ministério, ou uma conversão de alguém, ou um trabalho evangelístico, um culto. A gente sempre tem alguma coisa assim que instala. Até hoje, Deus vai renovando isso de experiências na nossa vida. Independente de estar pastoreando uma igreja ou não, a gente sempre tem experiências assim que vira e mexe a gente relembra, né? Eu sei que a memória tá boa ainda, então assim... Então, deixa eu começar aqui por uma senhorinha, nova ainda, jovem ainda, 96 anos. Oi! E aí essa senhorinha um dia aparece na igreja que eu pastoreava com algumas pessoas e tal, né, sendo carregado e tal. E aí recebemos bem, né, claro, sempre. E aí ela depois disse que ela morava num sítio próximo, mas que as pessoas não gostavam muito de ter que levá-la para a igreja, mas ela sentia essa vontade um dia de conhecer Jesus e tal. E aí, o que nós fizemos? Nós preparamos logo um dia, agendamos com ela e também com os filhos, né, dela. Agendamos de um dia estar fazendo um cultinho na casa dela. Na casa. Aí nós fomos. E aí o que a gente levou? Bom, primeiro a gente não levou, a gente foi conduzido, né? Primeiro por Deus. Guiado né? pelo Espírito Guiado Santo. pelo Espírito Santo. Sim. E depois a gente levou também, é claro, a palavra, a Bíblia, o louvor, né? O violão e tal, e fizemos um cultinho maravilhoso. E tanto foi maravilhoso que Deus agiu e ela se converteu ao Evangelho. Né? 96 anos. Pois é, e Deus deu essa oportunidade para ela. E ela, como disse, ela não podia sair muito, e também os filhos não eram crentes, não gostavam muito também de ter que levar e trazer, não sei o quê. Blá, blá. E sabe o que aconteceu depois? Para minha surpresa, ela desejou se batizar. Que benção. Né? 96 anos. E aí nós fizemos, é claro, ajudamos para que ela estivesse na igreja, viesse para a igreja. Nós fizemos isso. E aí o batizamos. Eu tenho foto até hoje Que em casa. legal. Tem foto dela. Né? Ela velhinha já, eu novinho, cara de novinho, garotinho. E ela velhinha, na cadeira lá, sentada. Que lindo. E, eu a E você batizei. está ao lado Então, dela nessa cadeira. Isso. Eu vi essa isso, foto na isso. tua mídia Junto ao digital. presbítero que estava ali com o pote de água para a gente estar fazendo o batismo por aspersão. Né? Então, é isso. E também jovem, né? Jovem. Criança não digo criança, porque eu tenho alguma coisa assim no meu coração que até hoje ainda não bate muito bem, no sentido de deixar vir a mim pequeninos. Sim, isso aí é beleza. Que a igreja se encha de crianças, e eu quantas vezes me preocupei nisso, em encher a igreja de crianças. E evangelizá-las, ensiná-las, tudo direitinho. Mas questão de batismo, de conversão, eu também, pela palavra, a palavra também sempre me disse ao meu coração. Isso eu estou falando uma coisa particular, não estou teologiando as coisas. Não, isso é igual ao Luciano, ele gosta de polêmica. Isso é de cada um, mas não é o caso aqui. Então eu sempre vi assim, no tempo certo, no tempo de Deus, da consciência que Deus dá a um ser humano que vem crescendo até a maturidade. Aí sim que ele vai conhecer Jesus e poder dizer isso para Jesus mesmo. Agora eu te conheço. Né?
Eu te via em espelho, em enigma, agora eu te vejo face a face. Tipo assim, né? Porque criança é criança. A gente sabe que criança, nós fomos criança. E é muito volúvel, muito... mas, mesmo assim, eu deixo isso sempre nas mãos de Deus. Não faço. Eu não batizo crianças. Eu não... Entendeu? Eu não compreendo bem essa situação de conversão de criança, né? Eu compreendo, sim, de ensiná-las, trazê-las para a igreja, estar ela ali sempre presente aos pés do Senhor. E ele mesmo disse, não os impeçais. E quem sou eu para impedir? Com certeza. Agora, essas outras coisas teológicas aí, eu deixo por conta de Deus mesmo, do Senhor mesmo. A sua música Arco-Íris do Amor, como é que é essa música aí? Eu achei interessante esse título. Pois é, Arco-Íris do Amor. Arco-Íris do Amor... É uma música romântica? Também, né? Também. Também. Né? Uma fase boa? Também. Foi uma fase boa. Eu conheci um garoto e aí ele se empolgou demais com as minhas músicas, com a minha voz, etc. E tal. Então colou assim comigo, sabe? Ele gostou demais e tal. E aí ele falou, poxa, pastor, eu tenho um... Aliás, nem me lembro se eu já era pastor ou não, mas não vem ao caso. Eu sei que aí ele falou, poxa, eu tenho uma letra, eu escrevi assim, mas não tem nome ainda, não tem nada, eu tenho uma coisa e tal, poxa, você podia ler, pelo menos ver o que você acha, se tem que cumprimentar, se tem que botar nome, o que você tem que fazer e tal. E aí ele me deu uma letra lá, né? E me disse que foi essa música Arco-Íris do Amor. O nome dele é até Oscar Nogueira, se não me engano. E aí eu falei, claro, com toda boa vontade. Aí peguei e tal, só que a música realmente tinha trechos que não cabia, outros que tinha que tirar, outros tinha que acrescentar e tal, segundo o que eu achava, né? E também trazendo a coisa mais biblicamente falando também. Sim. Então eu tive essa preocupação e botei nome também, etc e tal. Então ele falou, poxa, pastor, se um dia eu só gravar essa música, que coisa boa e tal. Eu falei para ele que gravaria sim. A música depois é disso dele, tudo. Né? Isso, depois disso tudo. E o que acontece? Acabou a gente gravando mesmo, eu gravei a música e ficou lá, Arco-Íris de Amor. Arco-Íris de Amor. Que coisa boa, né? A letra é bem... E tem o fim. Né? Legal. E me diz uma coisa, você tem quantos trabalhos gravados? Olha, Graciano, eu não sei aqui agora ao certo, mas vamos botar entre 40 a 50, para não errar. Certo, para não errar. E elas estão todas, se não todas, mas a maioria, talvez umas 40 pelo menos, estejam lá nos streams, né? Com a ONI RPM. Sim. É isso mesmo? É. ONI RPM. Aliás, esses dias estive até dando uma olhadinha, tem uns dólarzinhos lá que o senhor, por mimo para mim... Manda mais dólar para ele. Ele botou lá uns dólarzinhos lá. Bicharia, mas vindo do Senhor é bom demais, né? Pode mandar. E você, se quiser compor, quiser uma composição, homem certo parece ele fica falando que não toca violão, não faz lá mais, Deus inspira ele de tal forma. E eu vou dizer uma coisa, eu fico naquela. Eu falei uma vez pro Paulo, pro teu irmão, falei, Paulo, teu irmão compõe pra caramba, hein, cara? Aí você vai, o que você fez? Não sei se a música é sua e dele, mas você gravou uma música que ele também gravou. Sabe qual é que eu tô falando? Obreiro Aprovado. Obreiro Aprovado. Rapaz, essa música, eu me lembro na época... Linda demais. Que música! Bom, na verdade, Graciano, não é Obreiro Aprovado, é Portas Abertas. Ah, sim. E uns falam que é Obreiro Aprovado. É porque, na verdade, né, todas têm muito a ver, né? Mas na verdade, foi Portas Abertas. E também eles gravaram também, na verdade, foi a Nilma que interpretava, né? A irmã do pastor Nerval que faleceu. Que era a Nilma cantava, e eles gravaram também uma música minha, que é Senhor, Tu Estás Comigo. Essa música na voz da Nilma, eu me lembro hoje disso. Saudosa, né? Saudosa. Foi na Congregacional Campo Grandense que eu ouvi ela cantar essa música. O Milton me convidou para ir lá no dia que o Logo estava. Eu fui lá e você estava lá, estava o Xande, estava algumas pessoas. Aí eu falei assim, gente, que letra é essa? Aí depois a gente foi conversando...
E o Paulo, na época, estava na gravadora Bom Pastor. Isso. Eu me lembro Isso. dessa época. Mas essa música aí, a gente consegue ouvir um pouquinho dela? Olha, Graciano, vamos ver aqui. Esse é um clássico, né? É um clássico. Com Cláudio César. Lindo demais. Privilégio, nem todos têm. É só aqui, ó. Só aqui. No Vozes de Gospel Podcast. É raro o Claudinho dar entrevista por aí, mano. Vamos pegar uma palhinha só aqui. Sim, porque- uma palhinha. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e Coisa linda. Eu tenho quase certeza que essa música abriu muitas portas de Com muitas certeza. pessoas. E até hoje abre. Com certeza. Até hoje abre. Com certeza. É. Como disse, eu prefiro eu cantando no CD, tá? Eu prefiro com a orquestra, tudo direitinho. Não, mas aqui, Cláudio, de verdade. Aqui nem sei se eu peguei no tom certo, acho que mas peguei até um aqui- tom muito Não. Mas grave. independente disso, a gente sente a presença de Deus nessa simplicidade, assim. O A gente tem nosso falado podcast isso, né? é diferente. Aham. Tá? a É ideia uma essa, coisa né? voltada para ganhar almas. Nós queremos clique, sim, porque isso faz com que outras pessoas Exatamente. possam ter o acesso Mas o aos, objetivo é esse aqui. às celebridades de Deus, os artistas de Deus, Sim. as pessoas que são simples, mas que têm o dom que Deus... Ele não enterrou o dom, pelo contrário, o talento e o dom dela está sendo exposto. E o Cláudio César, eu conheço muitos anos ele. Talvez eu conheça mais anos do que o próprio Graciano, Luciano. sua cara. Você gosta de falar de Deus? Outra Ah, linda também. ah. De coração. Comecinho, né? Eu não entendi. Portas abertas. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram. E ainda estão assim. E vão continuar até um dia eu regressar. Não posso pensar que o mundo me tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí são seres vazios, mas cheios de palavras vãs. Grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aproveitar, você que de repente está assistindo aqui e está meio afastado, né? Saiu para dar uma voltinha, para experimentar aí fora, mas as portas estão abertas, sempre, né? Sempre. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta, Jesus é maravilhoso, como a gente falou, e Jesus é simples. O convite dele está sempre aberto. Independente do que você tenha feito, Deus não desiste de você. O homem desiste, pode ter certeza. Às vezes a gente faz 99 ações certas. Se a gente faz uma errada, o homem esquece, ignora, coloca a gente no ostracismo.
Mas Deus não, Deus leva em conta o teu coração. Como a gente falou, como o Cláudio falou aqui, Deus leva em conta o teu coração. Verdade. Então se arrependa dos seus pecados e volte o mais rápido. E eu não estou falando de igreja não, volte para Cristo. Igreja é consequência, igreja nunca será causa de salvação. Igreja é consequência. O salvo vai à igreja. Você não vai à igreja para ser salvo. O salvo tem prazer em estar na igreja. Então, volte o quanto antes para Cristo Jesus. Então, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, Graciano. Fica à vontade. Sim, à É por vontade. causa da nossa imperfeição, né? São anos e tal, e a gente também não ensaiou, não vem ensaiando e tal, e essa coisa toda. Então, aqui um imprevisto, não é isso? Isso Então, é bom. Agora, as músicas, eu quero dizer para vocês, não guardam essa música que eu toquei aqui, isso aqui só não. Se você quer uma música de qualidade, né? E no caso, essas músicas minhas, de qualidade, com orquestra, com tudo, com arranjos maravilhosos, né, e tal, beleza mesmo para você ouvir, bem gostoso. Então vai lá nos nossos streams que você vai achar. Pastor Cláudio César, você vai achar lá nos nossos streams todas as nossas músicas, né? E você pode levar essa música para dentro da sua casa, né, para o seu aparelho, para você ouvir a hora que você quiser, de uma boa qualidade, né? Gravada em estúdio de boa qualidade, com todos os músicos, tudo ali orquestrado direitinho, tudo bacana, né? E a voz, inclusive, bem melhor do que a minha hoje, né? Ela já tem alguns anos, algumas músicas, né? Então você faz isso, vai ser bem legal. Não tem interesse nenhum em você comprar, tipo assim, porque vai me render um dinheirinho, da pouco eu falei que tem alguns dólares lá, né? Mas isso, eu não estou preocupado com isso, não. Aliás, nem tiro, deixa eu falar, nem tiro. Porque eu não estou preocupado com isso, não. O importante é que você se sinta abençoado pelas letras e pelas músicas que o Senhor um dia deu a compor ao pastor Cláudio César. Amém, queridos? Amém. Muito Deus bem, abençoe. como nós já estamos quase finalizando, passa rápido, mas olha o papo Muito gostoso, rápido. legal. Eu gostaria que o senhor orasse, porque nós começamos com oração e nós concluímos com oração. Privilégio para mim, que bom. Para mim vai ser uma boa. E antes, suas considerações finais, como o pessoal gosta de Também. falar, né? Se quiser deixar teu contato também, aí fica à vontade. Primeiro Faça faz tudo. suas considerações, seu Depois você contato, ora. depois ora, que Graças. aí pra gente complementar esse momento especial aqui. Sim, quero dizer que para mim, Graciano, foi uma satisfação muito grande, está sendo ainda, de estar aqui com vocês nesse podcast. E até porque a gente não merecia, mas eu aprovo o Senhor falar o coração de vocês e vocês me trazerem aqui. Tenho visto isso como uma coisa de Deus, Amém. mais uma coisa de Deus na minha vida, né? E sem interesse nenhum, não tenho interesse nenhum, a não ser que essas músicas, que essas coisas, que até mesmo um testemunho da minha parte, que rolou com certeza, que isso seja levado em conta ao coração de cada um e que sejam abençoados também. Amém. Né? E quero dizer também que eu sou uma pessoa pecadora, como disse, e sempre vou dizer, até o dia que o Senhor me levar, mas é o seguinte, até porque, né, no céu não entra pecador, mas até a porta tem, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, que isso eu vou levar sempre no meu coração com muita gratidão. Amém. Qualquer momento da minha vida, seja onde for, seja onde estiver, vou levar sempre comigo a gratidão do Senhor pelo que Ele fez, faz e quiçá ainda fará. Amém. Né? Amém. Amém? Então sou muito grato, muito obrigado a vocês também que assistirem essa live, que Deus abençoe cada um de vocês. Né? Como disse, uma alegria muito grande estar aqui. E nesse momento eu queria mais uma vez falar com Deus, agradecer por você, agradecer pela vida dos meus amigos aqui, irmãos, e também por tudo que Deus tem feito na minha vida, Amém. embora não mereça. Amém. Senhor Deus, como disse, é uma alegria muito grande e ninguém melhor do que o Senhor que vê o coração do homem. Amém. O Senhor sabe que está havendo realmente, sempre houve uma alegria muito grande no meu coração de um dia tê-lo conhecido, de um dia poder pregar o teu evangelho, de um dia ter ido em lugares tão distantes que jamais imaginaria ir para falar do teu amor, para cantar o teu amor. Não sou rico de dinheiro, não sou rico em coisas materiais, mas sou rico da tua graça e da tua misericórdia. E quero agradecer, portanto, por tudo isso
e pedir a Deus que o Senhor abençoe, pedir ao Senhor que continue abençoando toda a minha família, meus filhos, meus netos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus inimigos, que o Senhor continue abençoando a cada um. E usa-me sempre que lhe aprouver, da maneira que lhe aprouver. Porque enquanto eu tiver fôlego, com certeza, sempre vou falar do teu grandioso amor. E o Senhor, eu vi primeiro, ninguém tasca. Eu vi primeiro, o Senhor é o meu dono. Embora eu não mereça, o Senhor é o meu dono. E quero que a minha vida termine assim, com o Senhor. Vida terminando com Jesus, o qual te louvo nesse momento e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As minhas considerações a você, meu amigo, minha amiga, é que você possa estar sendo abundantemente, ricamente abençoado. Tá? Então, você, meu amigo, minha amiga, tenha uma noite maravilhosa. E, Luciano, você conclui aí. E de repente vamos concluir com uma musiquinha que ele vai estar só de fundo. Só agradecer. Obrigado de coração. Continue seguindo a gente nas redes sociais aí. E próxima sexta-feira, 22 horas aqui no YouTube, você tem um encontro marcado com a gente. Não esquece de seguir a gente lá, de dar seu like, compartilhar. Clica o sininho lá para as notificações. Eu tenho certeza que Deus tem algo para realizar na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Na cidade. Estou aqui para te convidar para a próxima sexta-feira no programa Voz e Gospel Podcast. Vai ser tremendo, vai ser glorioso e você não vai se arrepender. Paz. Às 22 horas. Às 22 horas. É a hora que você está fazendo um lanchinho, jantando. Eu sei, tudo dorme antes de 10 horas, tá bom? Então, sexta-feira, programa Voz e Gospel Podcast. Estamos te convidando para você assistir e vai valer a pena. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Paz.